Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade, então, às nossas aulas de cálculo diferencial integral 1? Pois é, nós terminamos a parte de revisão, né, de funções, números, aquelas aulas motivacionais, e agora a gente começa realmente a entrar no programa do curso. Tá? Então, a base é os conceitos de limite. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o slide 7, limite e continuidade, parte 1. As nossas aulas vão ter 3 partes, tá? A parte de limite vão ser 3 partes. Depois a gente fala sobre continuidade. Então, vamos lá. Então, eu gostaria de começar lendo essa frase que eu botei aqui em letras garrafais para vocês, para dar início. Então, o conceito de limite, como veremos, é a base do cálculo diferencial integral. É com limite que definimos derivada e integral, ferramentas que permitem modelar fenômenos da natureza e resolver muitos problemas importantes. Pois é, a matemática clássica, a geometria, que vem desde a época da Grécia e várias outras coisas, elas não tinham essa noção de limite, né? Essa noção de limite, ela foi tinha assim intuitivamente, né? Sobre certos processos, né? Por exemplo, a área da circunferência, a área do círculo era obtida pelo método de exaustão, né? Você vai pegando polígonos inscritos e aumentando cada vez mais o número de lados e tal, enfim. Mas a formalização mesmo, né? O conceito preciso de limites, nem começou na época do Newton. Isso foi feito bem depois, por Cauchy, matemático francês. Tá? Mas, de qualquer maneira, está na base do que a gente chama de cálculo, o conceito de limite. Tá? A gente vai começar, depois que definir limite, trabalhar com limite, a gente vai entrar na parte de derivada, e aí sim, tem uma série de aplicações. E na segunda parte, a integral também, uma série de aplicações importantes. Okay? Então, vamos lá. O que significa limite, né? Sem entrar, assim, digamos, numa definição rigorosa, o que se quer é o seguinte: você tem aqui, por exemplo, y igual f de x, uma certa função. E a gente quer saber o seguinte: o que ocorre com os valores de f de x, ou seja, dos valores y, tá? Quando, primeiro, tomamos valores de x cada vez mais próximos de um dado valor x0. Então, esse é o limite, tá? Você tem um gráfico, você tem uma expressão de uma função, que representa alguma grandeza, né? E você tem um x, tem a expressão para o x, e você quer saber o que ocorre com esses valores quando o x se aproxima de x0. Certo? Uma outra possibilidade, número 2, é quando o valor de x cresce indefinidamente. O que a gente diz que significa que o x tende ao infinito, cresce indefinidamente. Da mesma forma, e quando o x cresce indefinidamente para valores negativos. Então, no primeiro caso, a gente diz que o limite de f de x é igual a um número L, está aqui ó, essa expressão aqui, ó, limite, quando o x tende para x0, os valores de f de x é igual a L. Isso significa intuitivamente o seguinte: a gente verifica que cada vez mais, que f de x fica cada vez mais próximo de L, L é um número real, à medida que tomamos x no domínio de f, cada vez mais próximo de x0. Tá? Então a gente vai ter que olhar, se tiver o gráfico fica fácil, mas pode ser que a gente não tenha o gráfico. Tá? E analogamente, quando x cresce indefinidamente, que a gente escreve assim, ó, x cresce indefinidamente, e o valor de f de x tende para um certo número, L. Da mesma forma, quando x decresce indefinidamente, ou seja, ele vai para menos infinito, tá? X em módulo cresce, mas com valores negativos. Então a gente diz que L é o limite e a gente escreve assim, ó. Então o problema todo é calcular o limite, tá? O problema todo é calcular o limite. Então vamos começar com um exemplo. Olha só, vamos pegar esse exemplo aqui. A função f de x é essa aqui, ó. x2 menos 1 sobre x menos 1. E a gente quer saber para onde isso aqui tende quando x tende para 1. Agora observa, quando o x tende para 1, x menos 1 está tendendo para 0. Então já você tem 0 aqui, né, cada vez mais próximo de 0. X igual a 1,1, por exemplo, a diferença é 0,1. Se x é 1,0001, a diferença é 0,0001. Está tendendo para valores muito pequenos. O problema é que aqui também, ó, x ao quadrado, né, também tende para 1. E aí você cai no que a gente chama de uma indeterminação. Tá? Então, para se resolver, para saber para que valores
essa função tende, a gente tem que manipular a expressão, porque 0 sobre 0 é o que a gente chama de indeterminação. Está aqui, ó. Bom, antes disso, vamos ver aqui, ó. Primeiramente, observemos que a função f, neste caso, essa função f, ela está definida no conjunto do x diferente de 1, tá certo? Porque eu não posso colocar x igual a 1 aqui porque dá 0. Aliás, dá 0 sobre 0, mas isso não faz sentido. Tá? Eu não posso dividir nada por 0. Tá? Então, vemos claramente que tanto o numerador quanto o denominador tende a 0 quando o x tende a 1. Okay? Então, isso aqui é o que eu estava falando antes. Ó. Simbolicamente, a gente escreve assim, entre aspas, né? Porque isso aqui é simplesmente uma expressão que nos diz que eu tenho que melhorar essa expressão, tenho que ver o que acontece, tá? Com esse quociente aqui quando o x tende para 1. Tá? A gente chama de indeterminação. Tem uma listinha de indeterminações que depois a gente vai ver mais adiante. Ok? Então, é o que eu estou dizendo aqui, ó. Um símbolo de indeterminação, nesse caso esse aqui, ó, indica que devemos procurar simplificar a expressão, tá? Essa aqui que define a função, para obter, caso exista, o correto valor do limite. Tá? Então, 0 sobre 0 é um alerta, vamos dizer assim, é um alerta. Eu tenho que mexer na expressão. Mas nesse caso é muito fácil, né? Porque observa, x2 menos 1, a gente pode fatorar, não é isso? Você pode fatorar com aquele produto notável. É x mais 1 multiplicado por x menos 1. E o x menos 1 está aqui, ó. Agora acontece o seguinte, enquanto o x não for 1, porque o x está tendendo a 1, mas ele não é 1, né? Por exemplo, ele pode ser 1,01. Aí esse fator aqui é 0,01, esse aqui também é 0,01. Diferente de 0, eu posso simplificar. Tá? Então, não importa o valor de x, enquanto ele não é 1, essa expressão aqui tem o mesmo valor que essa outra aqui. Ó. Quer dizer, essa função aqui tem o mesmo valor que essa outra função aqui, que é muito mais simples. Tá? E nessa não tem problema. Nessa aqui eu posso colocar x igual a 1, que vai dar 2. Tá certo? Como essa expressão é sempre igual a essa, para todos os pontos, exceto no x diferente de 1, então, se essa aqui tende para 2, essa aqui também tende. Ok? Então, quando a gente faz essa manipulação aqui, ó, a gente diz que a gente levantou a indeterminação, a gente eliminou a indeterminação. Tá? Então, está aqui, ó, isso significa que as funções f de x, que é essa, e g de x, que é essa, coincidem em todos os pontos x, com exceção de x0 igual a 1, onde f não está definida, mas a g está, porque a g eu posso botar o valor de 1 aqui, ó. 1 mais 1 dá 2. Aqui eu não posso dar 0 sobre 0. Certo? Então, como há essa coincidência aqui, ó, de coisas sempre iguais, é quase uma identidade, né? Não é uma identidade porque no ponto 1 essa vale e essa não vale. Tá? Então a gente pode dizer o seguinte, para onde isto aqui tende? Ora, é para onde isso aqui tende. Se o x é 1,00001, a diferença aqui, eu não sei, dá duas coisas muito próximas de zero, mas aqui dá 2,0001. Aí você vai diminuir, vai tendendo x para 1, no final vai dar 2. Okay? Então a gente diz o seguinte, ó, levantamos a indeterminação, eliminamos a indeterminação, e esse limite aqui, que é igual a esse, é igual a 2. Okay? Então todo cálculo de limite pode ser feito fazendo uma conta esperta desse tipo aqui. Nesse caso é muito simples, mas é uma conta bem esperta. Depois a gente vai ver um teorema que, sob certas condições, para determinados tipos de indeterminação, a gente pode usar ferramentas para não precisar fazer essas mágicas, assim, essas simplificações. Ok? Muito bem, então vamos lá. O que a gente, em resumo, assim, geometricamente, graficamente, o que nós fizemos? A gente tinha o seguinte, a gente tinha aquela função f de x, que era x2 menos 1 dividido por x menos 1, que é igual a essa aqui, ó, que era o x mais 1, exceto num ponto. Elas são iguais. Lembra que a gente viu? Ó? Isto é igual a isto, exceto para x igual a 1, ou seja, para todo x diferente de 1. Então, isso significa que a minha função f de x ela tem esse gráfico, ó, pula esse pontinho aqui, e a g tem esse gráfico aqui, ó, que não pula, ela passa pelo ponto 1, 2. Mas se você quer saber o limite dessa função, se a gente tivesse o gráfico de início, não teria problema, né? Porque o x vai se aproximando de 1 aqui, ó, o valor da f de x está se aproximando de 2 aqui, ó. Se o x está se aproximando de 1 pelo lado esquerdo, o f de x também está se aproximando de 2. Mas isso eu estou vendo porque eu tenho o gráfico. Tá? Mas se eu posso simplificar a função, e a função é simples, fácil,
Então, eu calculo, boto no valor daquela função ali, ó, e aí o valor é 2. Então, foi isso que a gente fez. Quer dizer, aquela manipulação transformou esta função, que não está definida no 1, nesta aqui, que está definida no 1. Certo? Vamos pegar um segundo exemplo. Um pouquinho mais complicado, olha só. Então, vamos repetir, então, rapidamente, escrevendo aqui, que eu escrevi aqui, que diz referência lá. No exemplo anterior, a expressão que define f pode ser simplificada por ser um binômio com raízes reais. No exemplo que segue, uma outra manipulação algébrica elementar nos permite modificar f e eliminar a determinação. Então, está aqui, ó. Quero saber quanto é que vale esse limite. Então, x está tendendo a 0, então o numerador está tendendo a 0. Se o denominador tender para um número qualquer, a resposta é 0, porque 0 dividido por um número qualquer é 0. Só não pode ser 0 sobre 0. Mas é verdade, né? Quando o x está tendendo a 0, olha, se você botar 0 aqui, a raiz de 1 é 1, 1 menos 1 dá 0. E aqui, x é 0 sobre 0, indeterminação. Tá? Então, nesse caso, essa função aqui não está definida no ponto x0 igual a 0. Porque eu estou pegando o maior domínio possível dessa expressão. O maior domínio possível dessa expressão são todos os valores de x, exceto 1, porque aí essa expressão não faz sentido. Certo? E aí, como é que a gente vai resolver? Aqui eu não tenho um binômio ou um trinômio para poder fatorar, né? Então, a gente faz o seguinte truque também, que é muito comum. O que a gente vai fazer? A gente vai formar como é que se diz? Um produto notável. Vou fazer o seguinte, ó. Aqui está a nossa expressão. A função está aqui, tá? Vou repetir aqui, ó. Eu vou multiplicar e dividir vou multiplicar o numerador e vou multiplicar pelo denominador também por um mesmo número conveniente. E qual é esse número? Eu tinha x raiz quadrada de x1, de x mais 1 menos 1, que era esse aqui, eu vou multiplicar com o que a gente chama de conjugado, que é trocar o sinal aqui, ó. Tá? Então, eu tenho o número a aqui, menos b. E eu boto o número a aqui, mais b. Por que eu estou fazendo isso? Porque a menos b, que multiplica a mais b, vai dar a ao quadrado menos b ao quadrado. E aí eu derrubo essa raiz, né? Porque a ao quadrado some a raiz, fica só o x mais 1. Tá? Então, vai ficar isso aqui, ó. Porque você vai ter x mais 1 menos 1 dá x. Está aqui, ó. Então, e esse aqui você está multiplicando o x por isso. Ó. Mas agora, o que acontece? O x está tendendo para 0. Tá? Mas agora apareceu um fator comum aqui. Ó. Essa expressão aqui, ela se mantém aqui, e esse x aqui está multiplicando. Mas embaixo, quando você pega o quadrado desse menos o quadrado desse, né, que é esse produto notável aqui, sobra só o x. Bom, agora, eu posso dividir, eu posso simplificar o x. Eu não posso botar 0, porque vai dar 0 sobre 0 de novo, como dava aqui, né? Se eu botar 0 aqui, dá 0 sobre 0, aqui também. Mas eu posso, enquanto o x, mesmo muito próximo do 0, mas diferente de 0, eu posso simplificar aqui, então essa expressão se resume a essa aqui, ó. Mesmo que estava antes, quer dizer, essa função complicada aqui, ela é exatamente igual a essa em todos os pontos, exceto num, que é o 0. Mas nessa aqui, ó, não tem determinação, não tem denominador aqui. Ó. Nessa aqui você pode fazer o x igual a 0. Por quê? Porque quando você fizer x igual a 0, vai ficar a raiz de 1, que é 1, mais 1 dá 2, está aqui. Ó. Então, se essas duas expressões são iguais, exceto num ponto, eu posso ver para ver o que acontece com essa, eu posso olhar para essa. Tá? E essa aqui dá 2. Então, esse limite é 2. Ok? Vamos ver graficamente, ó. A nossa f original era essa aqui, ó. Tá? Ela tem um pedacinho assim. Não está definida no 0, porque vai dar 0 sobre 0. 0 não pode... 0 eu não posso botar, porque 0 sobre 0 não existe, não faz sentido. Mas a gente simplificou, modificou a expressão, simplificou e apareceu essa. Se você desenhar o gráfico dessa, está aqui, ó. É exatamente isso aqui, ó. Tá? É exatamente isso aqui. As duas são idênticas, exceto num ponto. Porque nessa aqui eu posso botar x igual a 0. Vai dar 2. Essa altura aqui, ó, tem 1 aqui, 2 aqui. Ó. 1, 2, 3. Tá? Passa pelo 2. Ora, então eu posso botar o valor, já que está no domínio da função, quer dizer, o 0 está no domínio da função, eu boto 0 aqui e o resultado vai dar 2. Essa eu não posso botar 0, porque o 0 não está definido. Dá 0 sobre 0, não faz sentido. Percebe qual é a moral da história? Então, essas manipulações a gente precisa saber, tá? Até para
demonstrar uma série de outras coisas, a gente precisa calcular limite. Tá? Tudo vai estar na base do cálculo. Tudo que a gente desenvolver por cálculo tem um processo de limite por trás. Ok? Muito bem. Então, o limite aqui, ó, quando o gráfico se aproxima, quando o x aqui se aproxima do zero, o gráfico aqui está se aproximando de um número. Não dá para saber por aqui. Mas se a gente fizer aquela manipulação, dá para saber, porque aqui é só botar o valor do zero que está no domínio da função e vai dar 2. Pronto, então esse limite aqui é 2, esse aqui também é, porque os dois gráficos são idênticos, exceto num ponto. Tá ok? Tá claro? Então agora vamos pegar um outro exemplo. Eu vou agora fazer o seguinte, eu vou pegar a mesma função que eu tinha antes, mas agora eu estou dizendo que essa nova função, estou chamando de f, mas é uma outra função, ela no 1 ela vale alguma coisa. E quanto? Eu digo que ela vale 1. Então é uma regra, tá? F de x se o x for diferente de zero, eu tenho que fazer essa conta. Mas no zero eu não posso fazer essa conta. Então eu digo, mas essa função aqui, no ponto zero, ela vale 1. Tá? Bom, o que a gente viu? A gente já viu que quando dessa função aqui, nós já vimos, quando o x se aproxima de zero, era o mesmo que nós tínhamos visto, que também dava 2, né? Isso aqui se aproxima de 2. Foi o exemplo que a gente viu aqui. Ó. Isso aqui se aproxima igual a esse, e o valor aqui é 2. É a mesma expressão. Está aqui. Só que agora você tem um valor aqui que a função é 1. Então a diferença está aqui, ó. Nesse caso, eu estou dizendo, né, aquele buraquinho lá, que antes era um buraquinho porque o zero não pertencia ao domínio. Agora pertence e eu digo que a função vale 1. Então esse gráfico, a função faz isso, ó, vai andando, pum, cai aqui embaixo e depois volta para lá. Tá? Qual é o limite dessa função aqui? É o mesmo dessa. Por quê? Porque não interessa, nesse caso, não interessa o valor da função. Interessa para onde o gráfico aqui está se aproximando, para onde os valores de f de x aqui no eixo dos y estão se aproximando quando o x se aproxima de zero. E esse gráfico aqui me diz que vale 2, se aproxima de 2, cada vez mais de 2, cada vez mais de 2. Então tá bem, aqui também se aproxima de 2. Então aqui, ó, o limite é 2, mas o valor da função não é 2, é 1, porque a gente definiu assim. Tá? Então aqui, ó, observe que as duas funções têm como domínio o intervalo menos 1 infinito, né? Por causa da raiz quadrada, não posso pegar número menor do que menos 2 por causa da raiz quadrada. Porque vai dar um número negativo dentro da raiz, não dá. Então o domínio é de menos 1 infinito. Tá? É esse intervalo que vai daqui para lá, incluindo zero, porque eu disse, ó, no zero ela vale 1. Esse aqui também, tá? Então os domínios são iguais. E os seus gráficos coincidem, exceto num ponto, que é esse zero, onde o gráfico aqui está inteirinho, bonitinho, aqui ele quebrou aqui. Tá? Com este exemplo, queremos chamar a atenção para o fato de que, se o limite existe, ele só depende dos valores de f de x, ó, os valores que estão nesse eixo aqui, ó, com x cada vez mais próximo de x0. Mas não interessa o valor da f no x0. Tá? Esse exemplo, que vale 1, mas no limite não é 1, é 2. Tá certo? Muito bem. Vamos pegar um outro exemplo, exemplo 4. Veja bem. Agora eu tenho essa função, essa nova função f de x, ela é x dividido pelo módulo de x. Tá? Então, se você quiser calcular o limite quando x tende para zero, vai dar indeterminado, né? Porque dá 0 sobre 0. Mas nesse caso eu não preciso fazer nada de manipulação nenhuma. Por quê? Se o x é positivo, o x dividido pelo módulo de x significa x dividido por x, vai dar sempre 1. Né? Se você botar, por exemplo, 2 aqui, ó, 2 dividido pelo módulo de 2. Módulo de 2 é 2. 2 dividido por 2 dá 1. Se você pegar x igual a 3, 3 dividido pelo módulo de 3. Módulo de 3 é 3. Vai dar 1 de novo. Então, do lado de cá, ó, essa função é constante igual a 1. Mas não pode botar 0, porque 0 sobre 0 não existe. Então, o domínio dela, ó, é os valores reais, exceto 0. Os valores reais, tirando o 0. Então, teria que ter um buraquinho aqui, né? Está expresso aqui no gráfico, mas devia ter um buraquinho aqui. Tá? E para x negativo é igual, né? Ó, se você pega menos 2, menos 2 dividido pelo módulo de menos 2, olha, o módulo de menos 2 é 2. Sempre o módulo é positivo. Então, 2 dividido por menos 2 dá menos 1. 3 dividido por menos 3 dividido pelo módulo de menos 3, ou seja, menos 3 dividido por 3 é menos 1. Então, do lado de cá é
é uma reta constante igual a menos 1. Então esse gráfico ele dá um pulo, né? Ó, ele vem vindo assim, ó, quando x vem de menos infinito, chega aqui, ele pula para cá e vem assim. E zero não faz parte do domínio. Então nesse caso, o que acontece? O limite não existe, né? Porque, lembra a definição? Quando o x se aproxima do x0, não importa se está vindo por valores maiores ou por valores menores, se aproxima de x0, está próximo de x0, o valor L tem que ser, o valor da f de x tem que se aproximar de um número L. Nesse caso aqui, se você estiver próximo do lado de cá, a resposta é 1. Se você estiver próximo do lado de cá, a resposta é menos 1. Então a gente diz que o limite não existe. Tá? Esse limite não existe. Aqui, ó, pelo gráfico, podemos verificar facilmente que se x se aproxima de zero por valores positivos, temos f de x sempre igual a 1. E se x se aproxima de zero por valores negativos, temos sempre menos 1. Nesse caso, dizemos que os limites laterais existem. Ó, esse maisinho aqui ó, significa que está vindo por valores positivos. Está tendendo a zero por valores positivos, né? Seria 0,1, depois 0,01, depois 0,0001, cada vez mais próximo de zero, mas sempre positivo. Sempre vai dar 1, porque a função é sempre 1. E aqui, se você pegar valores negativos, né, se aproximando de zero pelo lado esquerdo, isso aqui é sempre menos 1. Então o limite é menos 1. Tá? Dá para ver pela figura aqui. Ó. Pega um x aqui. Qual é o valor de x? F de x é 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Está tendendo para onde? Para 1. Aqui, pega o x negativo. Menos 1, menos 1, menos 1. Está tendendo para onde? Menos 1. Tá? Então a gente diz que os limites laterais, eles existem, mas são diferentes. Então, se os limites laterais são diferentes, o limite não existe. Tá? Existem limites laterais. Ok? Então, para que um limite exista, os limites laterais têm que existir e têm que ser iguais. Certo? Muito bem. Agora, vamos pegar um caso particular importante, que foi o que a gente fez o tempo todo com aquelas manipulações. Definição. Dizemos que uma função é contínua no ponto x0 de seu domínio. Então tá, x0 tem que estar no domínio da função, tá? Do seu domínio, quando o limite da f em x0 existe e vale o valor da f no ponto x0. Tá? Quer dizer, o limite existe, aquele número L existe. Ele é o quê? O valor da f no ponto x0. Tá? Então, o que a gente fez? No nosso primeiro exemplo, acho que era o menos 1, o valor de menos 1 não estava no domínio da função. Certo? O limite dava 2, né? Se não me engano, era 2. Vamos voltar lá, para lembrar. Mas eu não posso fazer isso aqui, ó, porque o x0 não está no domínio. Aí a gente manipulou aquela expressão f, transformou numa outra g, que era idêntica, exceto no ponto. E essa nova função g, ela era contínua. Por quê? Porque o valor da função existe e valia 2. Tá? Então vamos lá. As funções f e g dos exemplos 1 e 2 acima são contínuas em todos os pontos do seu domínio. Então vamos ver o que está dizendo aqui. Ó. Todos os pontos do seu domínio. Vamos voltar lá. Olha. Essa é a função f, não está definida no 1. Essa é a função g, está definida no 1. Essa função aqui ela é contínua em todos os pontos do seu domínio? Sim. Por quê? Porque nesse ponto aqui, ó, o valor da função, quando x, vamos pegar esse ponto aqui que dá 0 aqui, ó. Quando x tende para, esse ponto aqui é o 1, tá? Quando x tende para menos 1, o valor da função vai tender para 0. X tende para menos 1, a função vai para 0. Está ali o gráfico direitinho. Mas esse ponto aqui eu não posso falar que ela é contínua ou descontínua porque ele não está no domínio da função. Tá? Se eu tivesse dito que nesse ponto aqui o valor da função vale, por exemplo, 3, aí a função não seria contínua nesse ponto, porque o gráfico vinha vindo bonitinho, contínuo, lisinho, pulou lá para cima e voltou. Fez assim, um pico, né? Instantâneo. E voltou para cá. Quando acontece isso, a função não é contínua. Então, ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Por quê? Porque 1 não está no domínio. Essa aqui é contínua em todos os pontos do seu domínio. O seu domínio é a reta toda. Ok? E vamos ver agora o exemplo 2. No exemplo 2, vamos ver pelo gráfico. Essa função aqui, ó, ela é praticamente idêntica igual a essa. Ela não está definida no 0. 0 não faz parte do seu domínio. Então, ela é contínua em todos os pontos do seu domínio? É. Porque aqui ó, o gráfico é inteirinho, aqui o gráfico é inteirinho, aqui o gráfico é inteirinho. Eu posso, por exemplo, fazer x tender a 1 aqui que não tem problema. Por quê? Quando você faz x tender a 1,
Tá, por exemplo, x tendendo para 1 aqui, ó. O que vai dar? Aqui dá 1, aqui dá 1 mais 1, 2, 2 menos 1 dá 1, então 1 dividido por 1 dá 1. Essa altura aqui é 1. Aqui, né? 1 mais 1, 2. Não, desculpa. 2, raiz de 2 menos 1, não é 1. Raiz de 2 menos... Aqui dá 1, aqui dá raiz de 2 menos 1. Por isso que não está a altura certa aqui. Isso aqui seria 1 dividido por raiz de 2. Raiz de 2 sobre 2, né? Porque isso aqui é raiz de 2 sobre 2. Tá? Tá? Raiz de 2. 2 sobre raiz de 2, quer dizer. 2 sobre raiz de 2. Que é a mesma coisa que raiz de 2. Está aqui, ó. Certo? Então, ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Aqui porque o zero não está definido. Aqui ela é contínua em todos os pontos do seu domínio também. Tá? Só que os domínios são diferentes. Aqui, esse domínio aqui é o intervalo de menos 1 até 0, tiro 0, continua para cá. Essa aqui vai de menos 1 direto até mais infinito. Então, elas são contínuas em todos os pontos. Certo? Agora, o que diz lá o outro caso? Ó? No exemplo 2. A função f do exemplo 3 é descontínua no ponto x igual a 1 e contínua nos demais pontos de f. Vamos lá, vamos ver. Exemplo 3, olha aqui. Ó. No exemplo 3, quando eu digo que a função vale, no ponto 0, vale 1, eu estou definindo a função. Então, o domínio agora, esse domínio daqui é igual ao domínio daqui. É o mesmo domínio. E essa função não é igual, por quê? Antes também não era igual porque não tinha um ponto. Agora tem um ponto, mas o ponto está fora. Se eu tivesse colocado aqui, elas seriam idênticas. Mas eu botei o ponto aqui. Ó. A função está definida aqui como sendo 1 e não como sendo raiz de 2. Certo? Então, essa função aqui, ela é contínua, ela não é contínua no zero, porque o gráfico pulou aqui, ó, quebrou. Tá? E essa aqui é contínua. Certo? Agora vamos ver o exemplo 4 lá que falava, né? No exemplo 4. Olha aqui, ó. Essa função é contínua em todos os pontos do seu domínio? Sim, porque 0 não faz parte do domínio, está aqui, ó. 0. Ela é contínua aqui, contínua aqui, contínua aqui, contínua aqui, contínua em todos os pontos. Ela é contínua no 0? Não posso falar nada, porque o 0 não faz parte do domínio. Por quê? A função é contínua se o limite de f de x, quando x tende, nesse caso, para 0, teria que ser o valor da função no ponto. Mas o valor da função não está dito, está aqui, ó, não tem valor 0. Não posso botar 0 aqui. Se eu tivesse definido, como antes, que a função seria isso para x diferente de 0, e 0 se x, eu estaria botando uma bolinha ali, ó, uma bolinha azul ali. Ó. Ah, então ela seria descontínua no 0. Mas não é o caso. Tá claro? Muito bem. Então tá aqui, ó. No exemplo 4, que é aquele que a gente viu, a função em todos é contínua em todos os pontos do seu domínio. Porque o 0 não faz parte do domínio. Ok? Então, nós vamos ficar por aqui hoje. Isso, tá aí, ó. Bom, esse aqui é um slide antigo, né? Fazendo os exercícios da lista 1A, que eu já passei para vocês há muito tempo. Então, nós vamos terminar por aqui. Então, a gente continua a parte 2 na próxima aula. E vamos entrar, então, com certas regras de cálculo de limite que facilitam muito a gente. Certo? Aqui, essa parte foi só bem conceitual mesmo, para a gente entender perfeitamente, mesmo que intuitivamente, a noção de limite. Depois a gente vai começar, então, vamos das regras de derivação, etc. E aí a gente começa a consolidar o conceito de limite, né, com todas as suas propriedades, os teoremas, para poder avançar com o cálculo. Certo? Ok, então, minha gente, até a próxima. Obrigado pela atenção e nos veremos em breve.